quem lá está em casa, sejam bem-vindos e para nós uma honra e um privilégio poder contar convosco aí do vosso lado. E o nosso grande desejo, ou o meu grande desejo é, de certa forma, podemos ser bênção para a vossa vida e que aquilo que vocês possam ouvir possa acrescentar e abençoar a vossa vida. Amém? Glória a Deus. Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 6. E vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Antes de começar uma série nova de mensagens, já perceberam que nós usamos esta maneira de fazer séries só porque assim as lições podem ser mais curtas e vamos andar. Mas hoje gostaria de falar sobre uma palavrinha. Eu daria o título assim: como se soletra a palavra êxito? Hebreus 6, e depois podem olhar para mim. Todos nós queremos ter êxito na vida, sucesso na vida. Todos nós, todas as pessoas têm alvos, têm desejos, têm objetivos e têm ambições, e não é mau ter ambições. E se nós perguntássemos, então, qual é o segredo para obter êxito? Qual é a fórmula que nos conduz à vitória? Porque nós somos uma sociedade que queremos muito. Qual é a fórmula? Qual é a forma para fazer a igreja crescer? Qual é a forma para ter um casamento de sucesso? Qual é a fórmula, a regra, o segredo? E sinceramente eu não creio que exista tipo uma fórmula para ter uma igreja de sucesso, uma fórmula específica para ter sucesso na vida. Mas creio que existe sim alguns princípios que serão importantes ter em conta. E hoje gostaria de falar apenas de um princípio que é importante nós termos em conta se queremos ter êxito, dizendo assim, êxito na vida. E esta palavrinha que eu quero falar hoje é perseverança. Então, alguém dizia assim: como é que se soletra a palavra êxito? E ele disse assim: perseverança. Então, Hebreus capítulo 6, verso 12. Hebreus 6, 12. Todos já abriram? Sim ou não? Pronto, não, espera. Diz assim: para que não vos façais negligentes, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Outras traduções dizem: pela fé e pela perseverança herdaram as promessas de Deus. Ou seja, o autor ele está a dizer assim: olha, não sejais negligentes, tenham cuidado. Olha, as promessas de Deus, elas são alcançadas através de dois ingredientes que ele fala aqui: fé e perseverança. Poderíamos dizer assim: entre uma promessa de Deus e o cumprimento dessa mesma promessa existe uma caminhada. E essa caminhada ou essa travessia faz-se com dois ingredientes. Diga ao irmão ao lado: fé e perseverança. Ou seja, quem nos leva a atravessar essa caminhada são estes dois ingredientes. Diga ao irmão ao lado: fé e perseverança. Por exemplo, António, anda cá. Pede ao Pedro vir aí ou alguém. Este irmão, como é que se chama? Sim. Sérgio, é isso. Venha cá, só chamar. António. Vocês têm cara de pugilistas? Não. Gente com... Sérgio, como é que está? Fez boa viagem? Férias? Opa.
Vocês têm força? Eu vou fazer assim. Não, tem que pegar no ar e... Entre uma promessa de Deus e o cumprimento dessa promessa. Porque uma promessa é aquilo que Deus nos prometeu. O cumprimento é isso estará acontecendo na nossa vida. E há uma travessia, há uma caminhada a fazer. E o que o autor desta carta diz, olha, nessa caminhada há 2 ingredientes que te vão ajudar a chegar ao cumprimento dessa promessa. Um ingrediente chamado Senhor Fé e outro ingrediente chamado Senhor Perseverança. Não é? Pela fé, vamos lá, e pela perseverança eles vão alcançar a promessa. Obrigado. Ou seja, nós vamos chegar lá, fazer essa travessia, fazer essa caminhada com estes 2 ingredientes. Em Hebreus capítulo 10, verso 36, eu vou ler na tradução brasileira, diz assim: pois tendes necessidade de perseverança, para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quer dizer, olha, depois de fazer a vontade de Deus, para alcançar a promessa, é necessário este ingrediente que é a perseverança. O que é perseverança? Bem, é uma característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua fé ou piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Ele não se desvia. Olá. Permanência num estado ou numa atividade, mesmo em caso de oposição ou de fracasso. Estamos a falar sobre perseverança. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, ele diz o seguinte, podemos olhar para a frente. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Na Bíblia para todos diz, por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes. O que é que está a falar? De ser perseverar. O que é isso? Ser constantemente constante. E diz ainda, olha, sejam firmes e constantes, façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem por Ele nunca será. Façam o que o Senhor quer, mas façam quando? Sempre. Sempre. Perseverar é fazer sempre. Não desistir. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos exemplos de homens e mulheres da Bíblia que nos encorajam, que nos entusiasmam, que nos fortalecem e às vezes olhamos e pensamos coisas incríveis aconteceram e é verdade. Às vezes pode ficar aquela ideia errada que isto aconteceu porque eles eram especiais. Eles eram tipo uns super-homens, umas super-mulheres. Eles eram alguém com muita fé e nós não temos essa fé. Eles eram alguém que se calhar eram tipo protegidos de Deus. Nós não somos assim tanto. Mas a Bíblia diz em Tiago capítulo 5 verso 17 que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões do que nós. Sabe o que é que isso significa? Eram pessoas que para alcançar vitórias, eles passavam por problemas como nós. Eram pessoas que também tinham dúvidas como nós, também tinham medos como nós, também tinham desânimos como nós. Ou seja, tudo o que nos acontece a nós eram homens que viveram essas mesmas coisas. A grande questão é que eles ousaram crer em Deus, tal e qual como Abraão, em Romanos 4:18, que diz que em esperança creu
contra a esperança. Quer dizer, contra qualquer possibilidade, eles ousaram crer em Deus, eles ousaram confiar em Deus, eles ousaram perseverar, confiando naquilo que Deus disse. Ou seja, se Deus diz, é porque é verdade. Ou seja, e esta é a decisão que nós temos pela frente. Quantas vezes as circunstâncias nos querem dizer a nós que Deus nunca vai cumprir aquilo que está escrito? O diabo quantas vezes nos diz isso a nós, através das circunstâncias, através das adversidades, que nunca iremos ver cumpridas as promessas de Deus nas nossas vidas. E às vezes, pelo tempo de espera, há pessoas que, pastor, o meu marido não quer nada com Deus, o que é que eu tenho que fazer mais? E a atitude é sempre esta: o que é que eu tenho que fazer mais? O que é que eu tenho que fazer melhor? Onde é que eu errei? Mais isto, mais aquilo. E eu não quero dizer que às vezes não tínhamos que fazer mais, mas a questão não é o que temos que fazer mais. A questão é o que temos que permanecer a fazer sempre. Perseverar independentemente daquilo que está a acontecer ou não. Às vezes não tens que fazer mais nada. Tens apenas é que permanecer fiel, fazer aquilo que já tens feito. Pastor, mas isso eu já estou a fazer. Então o que é que eu tenho que fazer? Digo ao irmão lado, continua a ser fiel. O que é que diz lá em Gálatas 6:9? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Às vezes temos sempre esta mentalidade de fazer mais isto, mais aquilo, ou então outra coisa, e às vezes o que temos de fazer é permanecer firmes. Depois de haver feito tudo, fiquem firmes. Ou seja, vamos descansar na nossa cabeça, vamos descansar no nosso coração, dizer, eu tenho que fazer mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Não, eu tenho que permanecer firme. Fiel, perseverante. Se aquilo que tu estás a fazer é aquilo que a palavra de Deus diz, então continua a fazer. Diga ao irmão lado, é simples. Às vezes nós queremos complicar, porque não estamos a ver resultados à nossa frente, então queremos inventar, e é aí que começam muitas invenções que nada têm a ver com a palavra de Deus. Eu quando penso em perseverança, por exemplo, há um homem que eu não deixo de pensar, que é o apóstolo Paulo. Paulo era um homem que quando se converteu, ele levou o propósito de Deus, abraçou o propósito de Deus em Atos 9, não é? Com toda a paixão, com toda a determinação, com toda a convicção e perseverança. E olha que a vida dele nem sempre foi um mar de rosas. Em 2 Coríntios 11, 23 a 28, não vamos ler, mas fala lá que ele foi preso, ele passou em perigo, ele foi, naufragou, ele levou tareia, ele passou fome, ele passou frio, ele passou nudez. Diz que ele foi apedrejado, uma série de coisas aconteceram. E há aqui um acontecimento que eu quero realçar neste dia de hoje, que é em Atos capítulo 14, e vou pedir aos irmãos para abrir. Paulo e Barnabé, eles pregam o evangelho em Listra. Pregaram as boas novas, muita gente se converteu. Lá nesta cidade estava um homem coxo, aleijado, diz que desde nascença. E estava a ouvir o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. E diz que Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé. Paulo pregava um evangelho da graça de Deus. E esse evangelho entusiasmou de tal maneira aquele homem. Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. E Paulo disse, olha, levanta-te e anda. E aquele homem foi curado. Toda aquela multidão se alegrou, claro. Claro, a alegria extravasou um pouco. Porque começaram a idolatrar Paulo e Barnabé. Começaram a endeusar Paulo e Barnabé. Bem, Paulo e Barnabé tentaram pôr um ponto final nesse tipo de discurso. E chamaram-lhes a atenção, não, nós somos homens como vocês. Nós não curamos ninguém, Deus é que é o autor e o consumador, Deus é que é aquele que cura, que salva, que liberta. E houve lá alguém que incentivou aquela gente a apedrejar Paulo.
que diz que Paulo foi apedrejado, versículo 19, Atos, capítulo 14, verso 19. Olha lá para a sua Bíblia. Diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio e tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Paulo foi apedrejado. E segundo este versículo, podemos concluir que Paulo foi muito maltratado. Concordam ou não? Porque ele foi arrastado para fora da cidade e os irmãos fizeram tipo uma roda à volta dele a pensar, ou pensavam que ele estava morto. Mas ele lá se levantou. Ele morto não estava, mas provavelmente tinha o corpo dorido. Provavelmente tinha o corpo com sangue. Provavelmente tinha o corpo todo maltratado. Alguém teve que cuidar dele, alguém teve que limpar-lhe as feridas, alguém teve que pôr aquelas coisas que se coloca. O que é que se coloca? Água oxigenada. Como é que isso se chama? Não. Betadine, é isso. Já não me lembro das quedas. Olha o versículo 20, que é interessante. Mas rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. E no outro dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Bem, eu não sei, mas se isso tivesse acontecido connosco, primeiro, a quantos de nós não nos dava um ataque de mau feitio? Estou eu aqui a servir ao Senhor. Pronto, Senhor Deus, o Jeová, o Rei dos Reis. E é isto que me acontece. Eu não sei se vocês alguma vez pensaram assim. Provavelmente não, sou eu. Que mal é que eu fiz? Afinal, se Deus não cuida... Não, ele não teve nenhum ataque de mau feitio. Segunda coisa interessante. Quantos de nós, que depois de um dia destes, tão abençoado, em termos de pedregulhos, quantos não ficávamos de descanso? É ou não é? Até porque é fácil justificar e é fácil perceber que não estou nos meus melhores dias. O meu corpo está cansado, ou está dorido, está maltratado. Psicologicamente, provavelmente, também não estou grande coisa. Porque estou... Puxa, olha o que me aconteceu. Quer dizer, Deus é capaz de curar um homem que não anda desde nascença e não é capaz de cuidar de mim. Mas Paulo, aquele que viveu tudo isto, levantou-se no outro dia e continuou abraçado ao propósito que ele tinha determinado seguir, que era obedecer a Deus. É uma determinação interessante. É uma perseverança interessante. Perseverança não se vê nos tempos áureos ou bons, mas nos tempos menos bons. Ele não deixou de fazer aquilo que ele sabia que tinha que fazer por causa do que tinha acontecido. Eu não vejo ele a perguntar, Deus, porquê? Eu não vejo ele a perguntar ou a murmurar, e desculpe lá esta expressão, a resmungar, a dizer, eu desisto, eu não vale a pena, eu ando aqui a servir a Deus e afinal, olha o que me acontece, coitadinho de mim, etc. Não vemos Paulo com nenhuma dessas atitudes. Vemos os irmãos preocupados e bem com o apóstolo Paulo e vemos o apóstolo Paulo no outro dia a ir para outra cidade pregar o Evangelho, fazer a mesma coisa. Ele disse, se calhar o diabo e tal, é melhor eu não continuar. Não, ele continuou a fazer a mesma coisa. Ele estava determinado, ele estava a fazer aquilo que ele sabia que Deus o tinha comissionado a fazer. E não se desviou nem um milímetro, independentemente daquilo que estava a acontecer. Sim ou não? Eu acredito que quando nós nos entregamos a fazer a vontade de Deus desta forma, eu acredito que veremos também as promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Mas vamos continuar a ler. Atos capítulo 14, versículo 20. Ele no outro dia volta para a cidade, para outra cidade,
prega o Evangelho, não há cá dia de folga para ninguém. E versículo 21 diz assim: e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, quer dizer, depois de pregar noutra cidade e boas novas, fazer discípulos, etc., voltou para Listra. Ou seja, eu diria assim, voltou para o lugar do crime. Irmãos, Paulo tinha uma boa oportunidade, ele até conhecia a Bíblia, para nós usarmos a palavra de Deus para dizer assim, o que é que a Bíblia diz? Quando não nos recebem, limpa o pó e vai-te embora. Não é isso que a Bíblia diz? Mais ou menos? Sim ou não? Claro, há tanto versículo que nos ajuda a fugir. Há tanto versículo que nós podemos usar e retirar fora de contexto para não cumprir aquilo que sabemos que devemos de cumprir. Não, ele voltou lá. E voltou lá por quê e para quê? Versículo 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não só Paulo volta ao lugar que foi maltratado, como está preocupado não com ele, mas em animar, perceber como é que estava em termos de ânimo os seus irmãos. Não se dá o caso de terem desanimado por causa daquilo que eu apanhei. Quer dizer, eu é que apanho. Mas eles podem ter ficado desanimados por eu ter apanhado. Então deixa-me lá ir animá-los. Deixa-me lá ir encorajá-los. Deixa-me lá ir dizer o quê? Olha o que é que está aqui. Que importa que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Ou seja, Paulo não achava coisa estranha aquilo que aconteceu. Como nós hoje não deveríamos achar coisa estranha quando nós convidamos alguém, ou alguém gozar, ou alguém fazer pouco da nossa fé. Não são todos, mas pode isso acontecer. Não achamos isso coisa estranha. Na verdade, em Pedro, ele disse assim, olha, se pelo nome de Cristo sois vituperados, olha, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito Santo de Deus. Nós, igreja, temos ficado muito calados. Nós, igreja, temos ficado muito envergonhados porque alguém veio e disse que era muito tempo, porque alguém veio ou gozou porque a música era não sei o quê, ou porque qualquer coisa, e temos a querer mudar ou moldar-nos ao gosto de cada um. Nós temos que perceber que há sempre gente que vai criticar, há sempre gente que não quer nada com Deus, mas devemos nos alegrar, não pelas críticas, mas porque devemos fazer aquilo que é a vontade de Deus, e Deus já nos exortou que muitas dessas coisas poderiam acontecer. E o que o apóstolo Paulo estava a dizer a eles, olha, isso de nos perseguirem, isso de nos maltratarem, Jesus já nos avisou, importa que essas coisas aconteçam. Ou seja, não fiquem desanimados porque elas acontecem, não fiquem estranhos porque elas aconteçam, saibam que elas acontecem, mas nós vamos continuar a pregar o Evangelho, a fazer e a cumprir aquilo que Deus nos mandou fazer. Ele não se desviou nem um milímetro. Ele não se desviou nem um milímetro. Bem, ninguém tinha que animar o apóstolo Paulo. Ele é que ainda animava os outros. Ele apanhava, mas animava. Animava porque ele tinha uma maneira de pensar, de facto, diferente. A palavra de Deus era a autoridade final da sua vida. Importa que a palavra seja pregada. A questão não é eu me safar. A questão é a palavra de Deus. E as boas novas têm que ser anunciadas. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse será salvo. Então, ele apanha numa cidade, não fica de folga, e folga é um termo a brincar. Ele continua a pregar noutra cidade, e ele volta à cidade onde apanhou. Porque ele está preocupado com os seus irmãos. Para que eles não desanimem. Porque importa que essas coisas aconteçam. Mas que importa que o reino de Deus seja pregado e anunciado. Esta é a perseverança do apóstolo Paulo. Por isso em 2 Timóteo, Paulo, podes ver. 2 Timóteo 4, 7, ele diz assim, combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Combati o bom combate.
acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabia o que estava a dizer. Ele sabia o que estava a dizer. O combate dele não é contra as outras pessoas, o combate dele não era contra as outras igrejas, o combate dele não é nada disso. O que é que ele estava a dizer? Que acabei a carreira, eu cheguei até ao final. E o que é que ele estava a dizer? Eu guardei a fé. Eu não deixei, eu não abandonei a fé, eu não deixei que o desânimo tomasse conta da minha vida, eu não deixei que a incredulidade tomasse conta da minha vida por causa das dificuldades, das perseguições, das tribulações, de todas essas coisas. Mas eu permaneci fiel até ao final. Irmãos, este é um ingrediente. Pode não haver uma fórmula, mas há princípios que são importantes para a nossa vida. Se queremos ter vitória, uma das coisas que precisamos é ser perseverantes. Em todas as áreas. As pessoas que estão a estudar, jovens ou não jovens, querem se formar, têm um alvo. Nessa caminhada vai aparecer obstáculos, claro. Ninguém lhes prometeu que a vida era facilidades. Ninguém lhes prometeu que era tudo um mar de rosas. Não, vai haver obstáculos. Vai haver testes mais difíceis. Vai haver tropeços. Podemos até cair, magoar os joelhos. Mas o ingrediente para chegar ao final com sucesso, diga ao lado, é o não desistir. É o não desistir. É o não desistir. Não é aquela mentalidade de dizer, este caminho é difícil, então abandono e vou tentar um caminho mais fácil. Irmãos, se vais te habituar a desistir tudo o que é difícil, nunca vais terminar nada e vais começar muita coisa. Hoje temos gente que começa muita coisa. Enquanto há ânimo e entusiasmo, eles começam, tal, é novidade, vamos lá. Mas depois o caminho torna-se difícil. O caminho torna-se mais tortuoso. E se habituamos o nosso espírito a largar, God vai nos ajudar a largar sempre tudo. Hoje largamos isto, amanhã largamos aquilo, depois da manhã largamos aquilo, depois da manhã largamos aquilo e nunca conseguimos concluir nada. Então, caminho académico, há que perseverar. No trabalho, há que perseverar. Às vezes olhamos para pessoas que têm hoje, passado 30 ou 40 anos, alguma estabilidade no trabalho, e nós que estamos a começar queremos isso. Esquecemos é que essa estabilidade apareceu 30 anos depois, 20 anos depois, quando na instabilidade que dá vontade de desistir, agora fazer quilómetros para ali, agora levantar às 6 da manhã, agora, essa gente perseverou. Diga ao irmão ao lado, não desistiu. E continuou a caminhar, e continuou a caminhar, e continuou a caminhar. E chegaram onde chegaram, porque não desistiram. Então aqui o segredo não é só, eu quero ir para ali. Queres? Ótimo, bom desejo. Prepara-te para as lutas. Prepara-te para os obstáculos. Prepara-te para as derrotas. Prepara-te para as frustrações. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque em todas essas coisas nós necessitamos de perseverar. A igreja é a mesma coisa. Nem tudo é um mar de rosas. Precisamos perseverar cada domingo, cada sexta-feira. Nós não damos só os cultos das festas e os cultos que não há festas. Bem, para nós é sempre uma festa. Não damos cultos só quando há 500 pessoas e quando há 5. O que é que vamos fazer ao culto? Olha, hoje não há culto, pronto. Não, vamos perseverar. Se chegamos onde chegamos, até aqui, digo chegamos, somos um. Embora eu não estivesse cá, mas estiveram vocês. Tiveram que perseverar. Nos momentos que se ri, nos momentos que se chora, nos momentos de alegria, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, há que perseverar. Então, é este conselho que eu quero dar a cada um de vocês. Como se letra a palavra êxito?
perseverança. Perseverança. Na vida, se queremos chegar a algum lado, temos que perseverar. Nada acontece assim. Certo? Temos que perseverar em oração. E determinados que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Diga ao lado, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Já Jesus dizia, Filipenses, Paulo, desculpa, a boa obra que Ele começou, Ele quem? Deus, Ele a terminará. Assim não desistamos nós. Assim não desistamos nós. Amém? Como igreja, é a mesma coisa. Estamos numa caminhada. Acreditamos e desejamos e oramos e pedimos. Deus, queremos ir mais além. Irmãos, quanto maior for o nosso sonho, quanto maior for o nosso alvo, nosso pedido, mais determinados nós precisamos de estar. Porque não é coisa fácil. Se fosse fácil, nós faríamos, não precisamos da ajuda de Deus. É algo que nós olhamos e dizemos assim, por nós mesmos, nós nunca conseguiríamos chegar ali. Mas vamos ousar confiar em Deus. Vamos ousar crer em Deus. Vamos ousar que o mesmo Deus que usou estes homens e mulheres da Bíblia, Ele pode nos usar a nós. Vamos ousar dar um passo de fé. Vamos ousar pôr o pé fora do barco. Vamos ousar acreditar. Vamos ousar perseverar no meio da intempérie, no meio do obstáculo, no meio do fracasso, no meio da desilusão. Vamos ousar perseverar. Dizer, Deus prometeu, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E se está aqui alguém, eu estou a dizer isto, sinto mesmo dizer isto, está aqui alguém que está a pensar desistir alguma coisa que se tornou difícil, pensa 2 vezes. Não desistas do curso só porque se tornou mais difícil. Não desistas do propósito. Agarra-te com ainda mais afinco e mais determinação. Quando chegares do outro lado, vais dar graças a Deus. Certo? Vamos ficar de pé. Fecha os teus olhos agora mesmo. Que nesta noite, antes de nós irmos orar, pelos nossos irmãos, pela igreja, nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Principalmente se em alguma área da tua vida sentes vontade em desistir por qualquer motivo, pelo cansaço, pelas dificuldades, pelos obstáculos, possamos colocar tudo isso nas mãos de Deus e pedir, Deus,